Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Presidente do Vasco, Pedrinho, cedeu entrevista coletiva nessa quarta-feira para falar um pouquinho sobre os 60 dias da sua gestão, o início de trabalho da sua gestão, e para falar muito também da relação do Vasco Associativo com a 777, detentora dos direitos da Vasco SAF, né, do futebol do Vasco. E eu vi muita gente surpresa, de uma certa maneira, com o Pedrinho falar sobre relação fria. Talvez não surpresa, né, mas até indignada, né, pela sequência de pessoas falando sobre isso. Porque o Paulo Brax falou sobre uma relação distante também com a 777, o Alexandre Matos falou sobre problema de comunicação com a 777, um distanciamento, demora para resolver muitas coisas, e o Pedrinho, que já havia feito críticas sobre isso, dessa vez se pronunciando mais uma vez e falando sobre uma relação fria do Vasco com a 777. Mas o que me surpreende, na verdade, é o fato das pessoas estarem surpresas com isso. Porque acho que muita gente talvez não tenha entendido lá quando o Vasco resolveu virar SAF e decidiu vender seu departamento de futebol ou parte dele, muita gente não entendeu que aquilo não era um patrocinador, não era um investimento, não era uma relação de parceria, não era uma relação mútua, onde os dois se ajudariam. Era uma relação de compra, onde quem comprou a 777 passa a ter o poder de decisão sobre as coisas. Ela passa a ser a dona do futebol. O Vasco, como sócio minoritário dessa sociedade, tem direito a opinar, tem uma cadeira ali no conselho para dar a sua opinião, para fazer até um tipo de cobrança, mas em relação à gestão, à decisão, não é mais do Vasco. Qual era a diferença antes para o associativo? O associativo, você tinha decisões que muitas vezes o torcedor não concordava, que o sócio não concordava, mas a cada 3 anos você poderia mudar. Você poderia até mudar para pior, você poderia escolher um presidente pior. Tudo bem, democracia é assim que funciona, mas pelo menos você poderia buscar uma melhora, buscar uma mudança, o que é bem diferente da relação quando você passa a ter um dono e não um presidente. E aí nessa relação de dono, essa questão de conversar melhor, de se comunicar melhor, passa a ser uma cobrança que o torcedor gostaria, o Pedrinho gostaria, mas não é uma questão contratual. Se não está em contrato algumas obrigações, não é uma obrigação da 777 fazer. Então a gente pode falar aqui que a 777 deveria se comunicar melhor com o torcedor, sem dúvida alguma. Deveria ter uma relação melhor com o Vasco, com o Pedrinho, com quem quer que seja o presidente do Vasco, que isso vai alterar a cada 3 anos, né? Vai ter alteração natural ali que acontece na democracia, como a gente falou aqui. Essa relação deveria ser melhor trabalhada, sem dúvida alguma. Mas é uma obrigação deles isso? Não é. E a partir do momento que não está em contrato, fica difícil você cobrar alguma coisa. Principalmente porque no Vasco, a SAF vendida, né, a forma que o Vasco encontrou, ou para quem vendeu, não é de uma figura central. O Vasco não tem um John Textor, como é o caso do Botafogo, que decidiu viver aquilo, com seus erros e acertos que vão acontecer com qualquer gestor, com qualquer presidente ou dono de SAF, dono de clube. Ele está ali vivendo o Botafogo, então está próximo. Ele está, de uma certa maneira, mais perto do torcedor. O Ronaldo no Cruzeiro é a mesma coisa, tem uma relação diferente. Ele, ainda que seja dono, ele quer ter uma boa relação com o torcedor. No Vasco é diferente. Quem controla a 777 não está no Brasil, não está por aqui vivendo arquibancada, não está por aqui ouvindo o torcedor. Então, o barulho que se faz aqui, muitas vezes não tem eco lá, ou não incomoda, não vai tirar o sono de ninguém. Até porque nenhum deles, diferente do associativo, terá que se preocupar daqui 3 anos com uma eleição. Então não tem a preocupação de agradar os outros. Tem a preocupação de ter um negócio lucrativo. Porque é para isso que uma empresa compra um futebol, compra um departamento de futebol, compra um clube de futebol, um time de futebol, para lucrar. A partir do momento que é financeiramente viável para ele, se financeiramente é lucrativo para ele, pouco importa se está dando resultado em campo ou não. Desde que o dinheiro venha, tá ótimo. Porque essa é a ideia de quem coloca dinheiro nisso. Ninguém está ali para agradar torcedor. Por mais que isso doa para o torcedor vir. Que não está ali porque, nossa, vamos salvar o Vasco. Não é uma doação. O que a 777 fez
para ser hoje dona do Vasco foi um investimento para lucro próprio. É claro que se isso vier com ganhos esportivos, melhor, porque a tendência é você ganhar mais dinheiro. Mas não é uma obrigação, o tempo todo a gente já falou sobre isso aqui, inclusive, no ano passado, não é nenhuma novidade, inclusive a gente debateu isso aqui no canal. É que muitas vezes, quando as pessoas veem uma crítica a alguma coisa ou alguém, as pessoas automaticamente associam a gente a ser contra aquilo. Você faz uma crítica a um jogador, por exemplo, numa partida que não foi bem, no dia seguinte ele vai bem e alguém vem falar que você era contra aquele jogador. Não é. É o mesmo caso da SAF, que tem seus lados, seu lado positivo e seu lado negativo, que muita gente não quis olhar lá atrás na hora de tomar essa decisão. Todo mundo olhou para a parte financeira. Olha, teremos dinheiro. E naquele momento onde o Vasco estava completamente quebrado financeiramente, parecia ser a única coisa que importava para quem tomaria essa decisão. Opa, vai entrar dinheiro, vai resolver a vida. E a gente alertava que, olha, dinheiro é ótimo, é muito bom. Dinheiro é fundamental para você conseguir ser competitivo, mas você precisa, antes de tudo, competência. E a gente já viu inúmeras falhas da 777 em relação a essa competência para investir o dinheiro, ou de quem ela contratou para cuidar disso, para gerir esse dinheiro. E aí falando aqui mais especificamente de Paulo Brax, de Alexandre Matos, que passaram pelo clube, investiram muito dinheiro e não sanaram todos os problemas. Tanto que o Pedrinho falou na coletiva dele sobre, olha, eu esperava pelo menos um impacto maior desportivo, porque para fazer a médio e longo prazo fazia gente no associativo. Era algo que poderia ser trabalhado com um pouco mais de calma para você rever suas dívidas, etc. Esse impacto maior a gente não viu ainda em campo. É muito por conta da que a gente falou aqui sobre ter competência para gerir o dinheiro. E tanto que tem sido alterado constantemente esse comando do futebol do Vasco. Mas em relação a essa relação fria, passa muito por isso. Não é ou nunca foi, na verdade, uma relação de parceria. É uma relação de dono e alguém que vendeu a sua parte. Então é algo que dá para cobrar sim melhoras, mas não sei se em algum momento vai ser realmente ouvido. Seja o Pedrinho, seja o torcedor. Cabe ao torcedor agora, na verdade, torcer para que os acertos aconteçam. Porque além de torcer, sobrou muito pouco para o torcedor do Vasco, já que o poder não é mais dele. O poder de decisão que antes minimamente já tinha numa urna para escolher quem iria definir, ou você tinha o poder, muitas vezes, não de voto, mas o poder de pressionar realmente para que as coisas acontecessem, isso foi diminuído, foi esvaziado a partir do momento que o Vasco escolheu, ou que a gestão anterior do Salgado escolheu, vender a SAF para uma empresa de fora, uma empresa que não está aqui, que não tem uma figura clara aqui, sequer para pressionar. É alguém realmente distante. É uma empresa que não participa realmente do dia a dia, que ela bota um responsável aqui e se ela não agradar, ela troca amanhã e segue a vida dela normalmente lá fora. Então é algo que não era para ser surpresa para ninguém, nem para o Pedrinho, nem para o torcedor. O que resta agora realmente é torcer para que algo mude, de alguma maneira, ou a cabeça de quem controla a 777, ou de quem ela vai colocar no lugar, por exemplo, do Alexandre Matos, para que consiga fazer aqui essa conexão que é fundamental para o Vasco. Não existe Vasco SAF e Vasco associativo. Deveria ser um Vasco só, trabalhando de uma maneira única, até porque os dois ganhariam dessa maneira. E nesse momento, nenhum nem outro tem ganhado nada. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Saudações e até a próxima. Fala, galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet.